Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. O Mengão realizou o primeiro treino hoje lá no Ninho do Urubu. Depois da vitória contra o Vasco, o Flamengo recém voltou de folga e agora começa a preparação para a final do Campeonato Carioca. E nós vamos aqui analisar os comentaristas falando tudo sobre essa preparação do Mengão para a grande final do Campeonato Carioca. Por isso, nação, eu gostaria que você chegasse aqui no nosso canal já participando, deixando seu like, se inscreva, ativa o sino das notificações, caso você não seja ainda inscrito, porque aqui, meu amigo, nós somos uma família, aqui nós vivemos o Flamengo, tá certo? Então vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil e também ao canal Jogo Aberto, link na descrição. Vamos aqui ver as notícias do Flamengo. É contigo. Oi, Renata, muito bom dia para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Isso mesmo, hoje diferente por aqui, a imprensa tendo acesso ao treinamento do Flamengo, mas é aquilo, só aqueles 15 minutos de aquecimento e tudo muito cronometrado. A assessoria de imprensa já está ali comunicando que faltam 4 minutos apenas. Vou sair aqui para vocês acompanharem um pouco das imagens. A partir de agora serão 9 dias de treinamento, Renata, até o primeiro duelo da final do Campeonato Carioca, que acontece no dia 1º de abril. Segundo jogo no dia 9 de abril. O técnico Vitor Pereira vai aproveitar esse período para tentar resolver alguns problemas. Ele tenta recuperar o uruguaio Arrascaeta, que não está aí na beira do campo porque está no departamento médico com uma lesão no pubis, inclusive foi cortado da seleção do Uruguai. O Gabigol também não está em campo porque está fazendo um trabalho de recuperação muscular, né, já que faltam ainda quase 10 dias aí para esse jogo da final do Campeonato Carioca. Outros atletas também estão precisando evoluir fisicamente, como os laterais Varela e Felipe Luiz, e os zagueiros Pablo e Léo Pereira, mas estão em campo. O Bruno Henrique também recuperado da lesão no joelho, vocês podem ver aí nas imagens, também está trabalhando com o grupo normalmente. Vitor Pereira vai aproveitar esse tempo, né, que o Flamengo está tendo, porque o Flamengo veio de 3 dias de folga e agora tem uma semana aí livre até o Campeonato Carioca para ajustar a defesa, né? 19 gols sofridos nessa temporada, 9 no Campeonato Carioca. Está tentando recuperar também o Gabigol, que não marca há 6 jogos, 7 sem dar assistências. A última vez que o Gabigol balançou as redes foi no dia 15 de fevereiro contra o Volta Redonda. Então, é difícil ter acesso às imagens aqui no Ninho do Urubu, não só no Flamengo, mas como em todos os clubes. Então, mesmo que sejam 15 minutos, para nós, né, jornalistas, é sempre muito importante, porque é a primeira vez nesse ano que a gente está podendo acompanhar o trabalho do técnico Vitor Pereira, né? A assessoria já está pedindo aqui para acabar, então vou voltar aqui para a gente se despedir. Esse foi aí os 15 minutos de aquecimento do treino do Flamengo. A programação inclui, então, sexta-feira mais 15 minutos para a imprensa e sábado também. E aí vai ter algum jogador escolhido para a entrevista coletiva. Não é sempre que abre, mas quando abre, Renata, é bem rapidinho, não dá muito tempo para a gente aqui, não. Mas eu gostei dessa generosidade do Vitor Pereira, bem bacana. Tati, bom trabalho, aproveita, fica pertinho aí, vê os detalhes e depois conta tudo aqui no Jogo Aberto. Muito obrigada. Questionável tirar o Dorival depois de ter conquistado títulos, mas a diretoria topou esse risco e não, agora, o mínimo que tem de fazer é dar o respaldo ao Vitor Pereira, cobrar sim melhora, o Vitor Pereira pode fazer mais com esse time, mas entender que a diretoria topou essas circunstâncias. É uma aposta que você tem que ganhar, você não faz essa aposta para perder, você vai ouvir muito. Você tirou o técnico que ganhou 2 títulos para colocar um que até agora não mostrou nada. Lembrando que ele vem para melhorar volume de jogo, desempenho. Não é, claro, o resultado sempre você vai querer, mas é o homem do desempenho. E aí, não tem desempenho? Mas é isso que a gente não entende, professor. A gente falava aqui quando começou, ainda não tinha assinado, já tinha acertado com o Vitor Pereira, a gente questionava. O que o Vitor Pereira mostrou, em todos os trabalhos dele como técnico, que colocassem ele com essa chancela, com esse selo, de ser o cara do futebol. O rei do jogo bonito. O rei do jogo bonito, de desempenho coletivo. Eu não vi isso. Eu, Natália Ferrão, não vi isso. Nem no Corinthians. O Corinthians, se a gente pegar a temporada passada, eu falava isso. Não tem 90 minutos do Corinthians em um jogo, a gente pega, que seja assim, esse jogo aqui foi coletivamente equilibrado, ajustado. Ele dependeu muito das individualidades também na temporada passada. Então... Pois é, e estamos falando aí no que mudou, no que melhorou, é óbvio que é uma análise também coletiva de um time, Sim. Né?
mas podemos analisar também individualmente. Por isso que nós temos aqui na tela do O F360... professor vai querer mais tela, mais... Bacana. Mais colunas. Mais colunas, né? É. Como está o elenco após a chegada de Vitor Pereira? Fulano de tal. Zico, melhorou? Na mesma? Ou piorou? Esse aí tem Esse é outra eterno, coluna. esse aí sempre... Esse nunca ficava na Ele é mesma, como- só melhorava. Ele é como melhorava. Carlos Gardel. Carlos Gardel morreu em 1935. Se diz de Carlos Gardel, a cada dia canta melhor. O Zicão é assim. Não vou começar com o goleiro, não. Não? Não. Não? Vou bagunçar aqui. Eu gosto da sua ousadia. Tá bom. Vou começar com atacantes. Espero que o Tante aceite isso. Que você não Vamos ver se descubra depois. de repente o Tante não aceita, né? Vou tentar. Gabigol, após a chegada de Vitor Pereira, melhorou na mesma ou piorou, Natália Ferrão? Piorou. Piorou o Gabigol? Sim. Só ver os números. Ah, é? Então, mas é que eu não tenho... Porque o coletivo piorou, né? Não, o coletivo piorou, todos os jogadores são afetados, mas para mim o Gabigol está estável. Ele termina bem, decisivo em 2022, mas já com essa característica de sair da área, de ser um atacante mais armador. E nessa temporada, dos jogadores do Flamengo, se a gente pegar desde o início do ano, de janeiro para cá, foi o mais regular. Verdade. Jogador que Fique oscilou tranquilo, menos. amigo Breler. Nós temos essa opção para você aqui. Não, eu coloco o Gabigol na mesma, considerando que ele terminou bem a temporada 2022 e, para mim, está bem em 2023. Eu também coloco Não na se mesma. desespere. Vai lá, professor. Também coloco na mesma. E assim, é injusto também analisar o Gabigol pelos últimos jogos, principalmente no Clássico, em que perdeu o gol, é verdade. Por que é injusto? Não, mas por um jogo, você vai analisar a temporada. não. Temporada Um tem jogo, 3 não. E o meses. Mundial? Mas os últimos jogos fazem parte da temporada. No Mundial, para mim, ele não foi mal. Tentou organizar o time. Ele não tem sido mais o definidor. Mas, para mim, ele é um jogador ainda muito importante para o coletivo lá na frente. Eu acho que é na mesma. Eu acho que ele é quem se salva. Inclusive em termos de postura, né? Se o resto do time entendesse o que ele tenta passar lá, aquela mensagem do vamos lá, tem sido muito... Olha que oportunidade. Em vontade ele tá na mesma, em qualidade de entrega... E tem jogado para o técnico. Quando é substituído, que a torcida quer vaiar, ele pede para a torcida, né? Estava mais decisivo com o Dorival, hein? Você quer dizer que piorou? Estava mais decisivo com o Dorival. Mas estamos aqui numa democracia. Não vou participar, né? Não, hoje não tem desempate. Empata. Pedro! Professor Celso Zelt, Pedro piorou, melhorou ou está na mesma? Eu acho que está na mesma positiva. Porque ele já era o cara dos gols. Continua sendo. É que se eu botar no na mesma, eu vou estar desvalorizando. Será? Não, Não. na mesma positiva, na mesma do bem. Ele deu uma oscilada depois do Mundial, mas retomou. Coloco o Pedro na mesma também. Eu estava pensando, quase não melhorou. Mas não é Não que melhorou, não. chegou a Ele já melhorar. melhorava. Não é nerve. Não deixa a Natália nervosa. Na mesma. Na mesma também. Manda na mesma. Pedro na mesma. Na mesma do bem. O Pedro é um dos destaques do Flamengo, está fazendo gol, recebendo com alegria assistências como recebeu do Capasso, por exemplo. Flamengo e Presentes. Vasco. Presentes, né? Ganhando presentes de adversários. Não vai aceitar um atacante? GIFs. Marinho, melhorou? Na mesma ou piorou? O Marinho está jogando? Não tem jogado. Esse é um na mesma ruim. Acho que é um na mesma, isso na mesma do mal. Mas se não está jogando... E quando joga fora de posição? Não, mas não está jogando. O Flamengo até cogitou negociar. Eu vejo que piorou. O técnico também não dá oportunidades. Não é, o cara está sendo injustiçado. Não tem feito por merecer. E até outros jogadores, Matheus Gonçalves, Matheus França, ganhando mais espaço do que ele. É uma análise pertinente, porque se ele estava tendo mais chance com o Dorival e agora ele quase não entra, piorou, né? Piorou. Às vezes entra Mas não dá para dizer que piorou a performance dele. É um outro tipo de piorou, não é? É por isso que eu queria um na mesma do bem e um na mesma do mal lá, Não, o Nath. pessoal quer inventar a coluna. Não é bom na mesma Não. do Você, bem? professor. Na mesma do bem, Pedro. Marinho. Na mesma do mal. Para você, professor. Na mesma, ele Ih, o professor vai na mesma, não muretou. emplacava, continua Prates. sem O emplacar. senhor está muito Rafael Prates hoje, hein? Na mesma. Tô de olho no senhor, Na professor. mesma. Não, mas... Mas piorou, né? Piorou. Vocês dois votaram piorou, não foi? Exato. Perdeu, professor. Dessa, o senhor não ganhou. Fase do Também, Marinho. não. Everton Cebolinha, Breiler.
O Everton Cebolinha melhorou com o Vitor Pereira? Tá na mesma ou piorou? Então, eu coloco o Everton Cebolinha como melhorou. O Everton Cebolinha tem sido um jogador mais participativo, ainda falta regularidade, mas em vista do que foi em 2022, com muitos lampejos, e nessa temporada um pouco mais participativo, principalmente no jogo coletivo, eu considero que melhorou. Ou poucos lampejos na temporada passada. E assim, é um melhorou com aquele viés de baixa. A gente coloca Gabi e Pedro na mesma, não é que o Cebolinha está jogando mais do que eles. É que em vista do que estava no ano passado, para mim houve uma pequena evolução. Natália. Na mesma. Muito pouco. Ele apresentou muito pouco na temporada passada, continua apresentando muito pouco pelo valor que ele custou e pela expectativa que se tinha em relação a ele. Para mim, tá na mesma. O professor vai desempatar. Não, eu vou dizer que piorou. Sério, professor? Eu acho Você acha que o Cebolinha piorou depois da sim. chegada do Vitor Pereira? Perdeu camisa, inclusive com aval de parte da torcida. Parte da torcida não acha o fim do mundo tirar o Everton do time. Quem disse que eu não ia participar? Vai, eu vou participar. claro que vai. Quem disse? Não é? O professor acha que ele piorou, a Natália acha que está na mesma e o Breiler acha que melhorou, não é isso? Certo. Não, perdão, errei. Esse é o Cebolinha. Eu tô pensando no Ribeiro, gente. Que isso, Professor. Professor tá. Professor tá. Sua cabeça está onde, professor? Em Itaquera? Chama o Sua VAR. cabeça está em Itaquera? Apaga Chama o VAR. tudo, apaga tudo. Professor, Apaga Tá vendo a tudo. foto aqui, não, professor? Por favor. Não, é que ele falou Everton, eu já pedaço de pá, papel por pra limpar o osmose, óculos assim. dele ali. Não, pelo amor de Deus. Você começou com um atacante e me confundiu. Cartão amarelo pra o você, professor. Cebolinha, não, Cebolinha melhorou. Eu ia votar no melhorou. O Cebolinha, quando chamado, tem mostrado mais do que mostrava antes. Se a comparação com o Dorival, pelo amor de Deus, gente, tava fazendo um raciocínio. A gente já em cima do sabe o voto Ribeiro. do- Professor tem moral com a gente. já do antecipou Ribeiro. o voto dele. Exatamente, antecipei o voto do Bagunçou, Ribeiro. deu spoiler. Que beleza, prof. Melhorou. Eu vou nos meias, já que ele... Aqui, ó. Já começa com o Ribeiro. Tá feliz agora, professor? Tá aqui, ó. Agora eu tô. Professor, Vale toda a minha análise. gostaria de antes. apresentá-lo. Everton Ribeiro, professor Celso. Prazer. Professor, Então. o Everton Ribeiro, ele melhorou? Está na mesma ou ele piorou Aí depois da chegada do Vitor Pereira? Ele piorou. Ele virou a bola da vez. Há muito tempo ele é a bola da vez de perder a camisa, né? Desde os tempos da discussão, Bruno Henrique, Gabigol juntos, quem é que sai? Todo mundo falava Everton Ribeiro. E eu me assusto com o aval da torcida rubro-negra. O rubro-negro acha realmente que ele tem rendido menos. E ele é jogador de bola, hein? Pois é. Não, eu ele acho uma teve pena. realmente uma fase de baixa, mas 2 anos atrás, né? Um belo jogador, se as coisas não derem certo no Flamengo, é um belo jogador para ir para outros clubes ou voltar, quem sabe. Voltar, né? Sei, depende querendo no Corinthians, do clube né? que ele vai dar para o São Caetano, para o Coritiba, jogou nesses também. Natália, Cruzeiro. Everton no São Ribeiro. Caetano ele jogou? Não lembrava. Caetano emprestado. Foi lá que descobriram que ele não era lateral esquerdo. Quem foi o técnico? Se lembrar, fala aí depois. Técnico do Corinthians ou do São Não, Caetano? São Caetano, que... Ah, o do São Caetano não vou lembrar. Eu sei que Depois o a gente Tite vê aqui o não ano. aproveitou ele no Corinthians. Natália, ele melhorou ou piorou? Ele Ou tá na piorou, mesma? mas ele piorou não pela qualidade técnica dele, muito em função do sistema de jogo desse técnico. Pioraram ele. Pioraram ele, exatamente. Tinha que ser ali. Pioraram, deixaram Tinha que na ter mais mesma... um. Piorou? pedindo melhoraram. economia também. Ou foi piorar? Não, Pedindo tinha que mudar economia. o tempo do verbo, professor. O pioraram. Diga o seu voto, Breiler. Pioraram, Piorou. cara. Arrascaeta. Breiler. Isso aí, para mim, é indiscutível que, por mais que tenha jogado melhor nos últimos jogos, foi um jogador que andou para trás, principalmente no aspecto físico. Jogou no sacrifício no fim da temporada passada, Copa do Mundo batendo a porta. Agora, ainda não conseguiu estar 100%. Então, para mim, eu coloco a Arrasca como piorou. Idem. Esse Idem. dá para resolver numa linha, assim. Piorou por questões físicas. Mas por que ele continua jogando? Aí eu falo da questão da opção. Se é um jogador que precisa melhorar a condição física, ele precisa de tempo, tira ele 2 semanas, a torcida entender que precisava tirar ele por um tempo para ele recuperar 100% da condição física. Recolhe o Super elemento. aceitável. Recolhe ele, deixa ele trabalhar a questão física e melhora o jogador. Mas... Não quero cornetar, Mas tá ficando cheia essa coluna do piorou, hein? Mas você achava que ia ser diferente?
Professor maldoso, né? Vidal, professor. Tá pensativo, hein? Quer ficar por último? Que aí você vai ser influenciado pelas... Não, acho que piorou também pelo tamanho do jogador que ele é. Sério? Se esperava muito mais. Infelizmente, eu Tá sou tendo fã mais do chance futebol de do Vidal. jogar ou é impressão minha? Então. Mas não tem tá aproveitado. Mesmo assim, piorou. Mas e a temporada passada? Ele também não... Mas ainda assim Mas aí era um reserva de todo jogo, né? Todo jogo tinha Vidal, entrava, pelo menos dava uma segurança, melhorava, qualificava a saída de bola. Nesse ano teve poucos jogos em que realmente se destacou. Aquele jogo da ida contra o Del Valle, uma dessas exceções. O jogo foi bem. Mas tirando isso, é um Vidal que para mim também andou para trás. Natália. Esse jogo com o Del Valle que me deixou em dúvida, Foi de mas ré. é muito pouco. Foi de ré? Foi de ré, Ele pior. foi de ré, boa. Foi de Arrasca. Foi de Arrasca. Rapaz, olha só, tô impressionado, hein? Ninguém melhorou, Se quiser colocar todo mundo ali no... Ó, deixa eu ver se tem espaço aqui, ó. Tô assustado. Tem espaço. Thiago Maia, Natália. Piorou. Thiago Maia também piorou? Perdeu o João Gomes, que era um cara fundamental para o sistema orgânico ali do meio de campo do Flamengo. E piora também porque ele está tendo que se redobrar, porque a zaga não está bem, a pressão de bola na linha alta não está bem, e aí ele tem que ficar correndo como uma barata tonta para correr atrás das bolas que chegam. Então, para mim, ele está abaixo. Sacrificado. Está sendo sacrificado, está abaixo. Piorou. Breler. Então, eu estava pensando na mesma, mas a Nath me convenceu. Também vejo que piorou, nem tanto Vou por fazer responsabilidade cabines dele. fechadas. Com Aqui, tapa. ó, com fone, vai com fone. A gente é influenciável, Fone. né? A gente se deixa levar Faz parte, pela a opinião. influência Essa faz sua parte. personalidade aqui. Influência boa. Não ligue porque a Natália está falando. Influência boa, piorou. Influência do bem. Professor, As coisas pioraram para ele. Boa, professor. Em volta ali, o entorno, as coisas pioraram para ele. Então piorou, né? e temos o Pulgar, Breler. Então, Eric Pulgar. Pulgar continua tendo poucas oportunidades, continua jogando pouco, mas aí eu vou usar o mesmo critério do Marinho. Se não, o time está rendendo pouco, um jogador como reserva não consegue convencer o técnico, há uma responsabilidade individual. Então, para mim, piorou. Professor. Eu também vou usar o mesmo critério do Marinho, que eu tinha falado que o Marinho ficou na mesma, mesmo que eu tenha perdido. Estão muito maldosos. Para mim, o Pulgar fica na mesma. Pra Quase mim não também. jogava, quase não joga. Eu vou Pra ali mim na também. mesma. Na mesma? Eu vou ali na mesma. Influenciei E pro o professor. Não, Mas você falou que tá igual o Breler falou Não, piorou. é que o Marinho... que o Marinho eu a votei na mesma. O próximo Eu perdi por 2-1. Você então perdeu, eu tá mantenho certo. o Marinho pro Não, Pulgar. entendi. O Pulgar eu também vou na mesma. Então é na mesma, né? É. Influenciei, falei. que não é lá Não era grande pra eu ter coisa. razão. O que não é Abri a grande boca. coisa está na mesma. A gente vai poupar os moleques da base, né? Matheus França, Matheus Gonçalves, Sim. até porque estão Meia ganhando já fácil foi. esse ano. Eles já foram. Faltou algum? Não, Não. Deixa eu ver se tem mais alguém. tem. Olha aí. Só porque o Breler falou. Tem um volume morto desse meio campo. É difícil analisar Depois eu vou voltar lá essa nos. questão. Vou voltar nos atacantes para ver se não tem mais depois lá embaixo. De repente deve eu não ter. vi, hein? Deve ter. Matheus França. Agora eu quero ver se. Melhorou, pô. Não quero influenciar ninguém, mas melhorou, pô. Mas melhorou em que contexto? O Natália. contexto de que o time tá horroroso e aí chega uma Viu luz o no fim último do jogo túnel e faz contra o alguma Vasco? coisa? Matheus França entrou. Na temporada Rabiscou, passada, sofreu pena. quantas oportunidades ele teve? E das oportunidades que teve, o que ele apresentou? Semelhante ao que ele fez no jogo. Mas Não, o mas time melhor. Então, pra mim, ele tá na né? mesma. O time era melhor, mais equilibrado. Na mesma, Pra Matheus mim é França na mesma para Natália. Mas Breler. é que ano passado ele teve uma fratura, acabou sendo prejudicado, jogou menos por isso, mas eu vejo que ele também oscilou, até o Matheus Gonçalves ganha mais espaço, mas eu considero que melhorou, um jogador que desde o início da temporada tem mostrado para o Vitor Pereira que merece mais minutos nesse time. Então, Esse desculpa, pra Melhorou. você. Melhorou para Natália, Na mesma. na mesma, para o professor. Melhorou, ele melhora o time. Eu também acho. Esse aí é bicho grande. Não, e ele convence o Vitor Pereira do contrário. O Vitor Pereira passa a dar menos espaço, Exato. sobe outros jogadores, ele corresponde, dá a volta por cima, então vejo que, analisando desde o começo da temporada, ele evoluiu. Será que Vitor Pereira vai dar a volta por cima aqui no nosso touch? E teremos mais melhorou do que piorou? Acho com difícil. certeza. Sabe o que é certeza? A partir de 11 da manhã, Sport Center. E no Sport
Então é isso daí, nação, é isso daí. Deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aí embaixo aí o que você acha. Melhorou ou piorou com o Vitor Pereira? Meu amigo, tá complicada a situação. A gente se vê no próximo vídeo.